Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Toda promessa é para Abraão e para a sua semente depois dele. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14. O profeta de Deus, na mensagem Jeová Jiré, primeira parte, o profeta de Deus, o irmão Brana, no parágrafo 71 em diante, ele diz: mas Abraão ficou com a promessa. Então vemos prosseguindo, ao se separarem, e Ló e Abraão escolheu as terras mais pobres. Um pouco ficou onde não havia muito pasto para o seu gado, e mais ele estava pronto para tomar o caminho, porque Deus o tinha colocado naquela terra, e era lá que ele queria ficar pronto para tomar. Agora, quando por fim obedeceu a Deus plenamente, quando por fim obedeceu a Deus em sua plenitude,
separou-se por completo. Foi então que o Senhor lhe apareceu de novo. Até que ele fizesse isso, o Senhor ficou longe de Abraão. Mas quando obedeceu completamente, então Deus lhe apareceu e lhe disse: Abraão, levanta os olhos, olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul. Tudo isso pertence a você. Amém. Agora, eu gosto disso. E vocês sabem, foi mais ou menos assim quando fui salvo. Sempre tinha ouvido falar que Deus é um grande Deus. E sabem, quando fui salvo, alguém disse: agora tudo o que você tem a fazer é unir-se a uma igreja e ponha seu nome nesse hall da igreja, aqui na Igreja Batista. É só isso que você tem de fazer. Mas sabem, um dia vi que eu era herdeiro de algo, que eu queria dar uma olhada e ver o que eu tinha. Sabe, eu sou assim, como uma grande galeria. Você é dono e tudo lá dentro pertence a você. Você não sabe o que possui até começar a folhear a Bíblia para encontrar as promessas. Amém. Não mantê-lo longe delas, se puderem, mas elas são suas. Toda promessa é para Abraão e para a sua semente depois dele. Amém. Cada promessa divina da palavra pertence a Abraão e a sua semente. E você é herdeiro dela, um herdeiro. Oh, que coisa! Gosto de olhar para ver o que tenho. Se alguém me dar algo, gosto de examinar e gosto de folhear a Bíblia e ver o que me pertence. Cada semente de Abraão deve fazer isso. Quando você nasce de novo, cheio do Espírito de Deus e o Espírito Santo em você, você é herdeiro de cada uma dessas promessas. Sabem, é como eu disse, uma grande galeria, pois entramos nessa galeria por batismo, por um Espírito somos todos batizados em um corpo, e esse corpo é Cristo, que é a semente real de Abraão e herdeiro de tudo o que está nele. Amém. Tudo que estava em Deus, Deus derramou em Cristo. Tudo que estava em Cristo, Ele derramou no crente. Amém. Deus acima de nós, Deus conosco e Deus em nós. Tudo, cada promessa do livro é sua, se puder crer. Se você tiver fé suficiente para aceitá-la e crer nela. Sabem, se eu olhar e encontrar algo um pouco fora de alcance, vou querer saber o que há aí. Vou pegar uma escada e colocá-la para eu ir subindo até alcançar. É assim
uma promessa da Bíblia, se algo me parece meio misterioso, continuo orando até alcançar. Só isso. É assim que se faz. Continue orando, continue firme, subindo, crendo, até que esteja você herdeiro disso, tem uma promessa disso, e você tem direito disso, a isso, e pedi e recebereis, porque tudo é possível ao que crê. Agora vemos que Abraão andou pela terra. Deus lhe disse, caminhe pela terra, examine-a, tudo a que pertence a você, cada partezinha dela é toda sua, tudo pertence a você. Agora, vemos então que no capítulo 14 de Êxodo, ou capítulo 14 de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, Abraão e Ló haviam se separado, e Ló, enfim, teve alguns problemas, e você sempre terá, quando se separar dos crentes, arranjará problemas. Vemos que os reis acabaram se unindo e guerrearam e desceram e tomaram Sodoma, tomaram Gomorra, levaram todos os reis deles das várzeas e dos vales e tudo mais, e levaram Ló, e apenas alguns escaparam para as montanhas. E quando escaparam, alguém que escapou veio e disse a Abraão. O hebreu disse que caíram Sodoma e Gomorra e levaram seus reis, e assim por diante, e levaram todas as pessoas e seus alimentos e tudo o que tinham, e levaram Ló e a sua esposa e as suas filhas, todas as mulheres, e partiram com eles. Agora, Abraão, veja este espírito cristão buscando seu irmão. Mesmo Ló tendo se desviado, recuado, ainda assim Abraão o amava, ele foi persistente, assim como Jesus na era da igreja de Laodiceia. No entanto, eles o expulsaram de sua igreja, e ele estava do lado de fora, batendo, tentando entrar de novo. Se ele conseguisse que alguém abrisse uma porta, ele poderia entrar. Aí está aquele espírito de Abraão, vejam, indo atrás de seu irmão caído e degradado, e foi atrás dele e tomou seus 300 servos e os armou, e o encontrou em Dan, que é o extremo da Palestina lá, e se encontrou com ele lá, e separou-se à noite, e perseguiu e lutou contra os exércitos, e venceu os reis, e os matou, e trouxe de volta tudo o que foi tirado. Notem, quando ele voltou, que bela representação aqui. É por isso que gosto de recapitular um pouco, para conseguirmos antes de eu chegar a meu texto de Jeová Jiré,
se notarem Abraão levando de volta tudo que havia perdido, seu irmão rebelde e os filhos, quando os levou de volta, os reis saíram ao seu encontro, e Melquisedeque saiu, o qual era o rei de Salém, rei da paz, o rei da justiça, o rei de Jerusalém, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de vida. Melquisedeque encontrou-se com ele, vindo da matança do rei, com quem o patriarca Abraão, Hebreus 7, se encontrou este homem, a quem pagou um décimo, um dízimo. Que grande homem deve ter sido este! Quem você acha que foi? Ele não tinha pai, não tinha mãe, nunca teve início, e seja quem ele for, ele ainda está vivendo, ele nunca teve fim. O rei de Salém, rei da paz. Oh, quem foi esse grande homem? E vejam o tipo que encontramos aqui, depois que a batalha terminou, depois que o verdadeiro crente lutou contra o inimigo, invadiu as linhas e tentou capturar seu irmão, a verdadeira semente de Abraão, trazendo de volta aquele irmão desviado. Melquisedeque saiu e serviu vinho e pão, comunhão, dando comunhão depois que a batalha terminou. Serviu-lhe a comunhão depois da batalha. Um tipo muito bonito de quando a batalha terminar aqui na terra, as vitórias foram ganhas. Jesus disse: eles comeriam de novo no reino do Pai, depois que o obstinado for trazido de volta. Então a primeira coisa que faremos quando chegarmos, depois que a batalha terminar e nos sentarmos à mesa no reino de Deus, e os que lutaram, se sentaram e venceram, serão vestidos da justiça de Cristo, e então outra vez toma o pão e o vinho no reino do Pai, do outro lado. Que ilustração realista é esta de Abraão sair e pegar Ló e trazê-lo de volta. Agora vemos então que no capítulo 15 encontramos algo muito notável aqui. Eu gosto disto, muito mesmo, vendo agora quem Abraão era. E Abraão e sua semente depois dele. Vemos aqui que depois de Abraão ter feito todas estas grandes coisas, crendo em Deus, apegando-se à promessa, separando-se e o tempo todo seguindo o caminho de cumprir os mandamentos do Senhor, vemos que Deus apareceu-lhe no altar e Abraão lhe fez a pergunta. Ele disse: agora, quem é meu herdeiro, senão este Eliezer Damasceno? E agora
Tu me prometeste uma semente e eu quero que tu faças algo, quero que confirmes esta promessa para mim. E Deus disse que confirmaria isso a Abraão, confirmando a aliança que ele tinha feito entre ele e Abraão. Agora ele vai lhe dar um sinal de que vai ser verdade, que mesmo sendo velho, ele tendo uns 85 anos, mas ainda assim, ele provará a ele, por um sinal, que ele cumprirá essa aliança. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.